Pega seu café aí, vamos bater um papo. Hoje eu quero trazer para você um plano prático sobre como faturar de 9.600 a 32 mil por mês na psicologia clínica ainda em 2026. Por que desses números 9.600 a 32 mil você vai entender daqui a pouco. Mas esse vídeo é para você que sente que trabalha bem, mas seu faturamento ele insiste em oscilar ali entre 5 e 7 mil. Hora 5, hora 6, hora 7, hora depois 5 novamente. E isso existe porque tem um teto invisível e ele não tem nada a ver com a sua competência clínica, mas com a falta de estrutura que você tem no seu negócio. Então, vamos entender como isso funciona e qual o plano prático para você romper esse teto de faturamento. Existem dois cenários que mantêm a maioria dos psicólogos presos a um faturamento de 5 a 7 mil. O cenário número um é o profissional que brinca de ter uma clínica. Ele cobra ali 120, 150, às vezes 200 por sessão. Ele atende ali uns 5, 8, 10 pacientes fixos, mas ele depende de indicação e de fazer algumas postagens aleatórias ali nas redes sociais. Entra um paciente novo, mas aí saem dois pacientes, resultado, o faturamento dele está sempre oscilando e nunca realmente se consolida. Ele está brincando de ter uma clínica porque ele não tem um controle sobre o negócio dele. Já o cenário 2 é o profissional que foi engolido pelo sistema. Ele atende por planos de saúde, por plataformas sociais e ganha ali 30, 50 reais por sessão. Com isso, ele precisa fazer 30, 40, 50 atendimentos por semana. E aí ele acaba trabalhando muito, mas ganhando pouco, mesmo assim. Com isso, ele tem um esgotamento físico, esgotamento mental e sem nenhum tipo de margem para conseguir crescer. Mas agora eu quero que você imagine um cenário completamente diferente. Imagine só que você abre a sua agenda e você tem ali 16 a 20 pacientes fixos. Além disso, esses pacientes, eles valorizam o seu trabalho. E por isso você consegue cobrar ali de 150 a 400 reais por sessão. E o mais importante, você ainda tem tempo livre para poder estudar, ir à academia, curtir com a sua família. E tudo isso sem se sentir culpado, porque agora você tem uma renda entre 9.600 e 32 mil. Agora me responde com sinceridade. Para você pensar hoje nesse cenário, parece algo distante? Então, vamos fazer algumas contas aqui simples. Imagine só que você cobra 150 reais por sessão. Se você tem 16 pacientes, você fatura 9.600 por mês. Se você tiver 20 pacientes, você vai faturar 12 mil por mês, tá? Esses mesmos 16 pacientes, se você cobrar 200 por sessão, te dão um faturamento mensal de 12.800. Agora, se você tiver 20, 16 mil de faturamento. Os mesmos 16 pacientes, cobrando 300 por sessão, 19.200 de faturamento e 20 pacientes, 24 mil de faturamento. E esses 16 pacientes cobrando 400 reais por sessão, 25.600 de faturamento, já 20 pacientes, 32 mil. Então, a minha proposta é que você tenha uma agenda que é saudável, 16 a 20 pacientes ali, então que você atenda 4, 5 pacientes por dia ali e trabalhe de segunda a quinta ou de segunda a sexta, como fizer mais sentido para você, obviamente, e que você possa cobrar aí de 150 a 400 reais por sessão. Então, tendo 16 pacientes, que é o mínimo ali de uma boa agenda, 9.600 e o mínimo no valor 150, 9.600 de faturamento e 20 pacientes, o máximo ali para manter uma boa agenda a 400 reais por sessão, um valor muito bom de sessão, 32 mil de faturamento. Então a conta é simples, mas como que a gente faz para você chegar nessa conta?
Para quem está tendo o primeiro contato comigo hoje, caiu aqui de paraquedas, muito prazer, meu nome é João Ribeiro, eu sou psicólogo por formação, eu cheguei a atender aí mais de 20 pacientes simultaneamente, cobrando mais de R$ 200 por sessão, e com isso eu consegui ter a minha carteira de recorrência com valores acima de 15 mil por mês. E hoje eu tenho ajudado outros profissionais que também são psicólogos a atraírem pacientes particulares todos os dias através do Instagram. E assim como você talvez esteja fazendo hoje, eu já tentei crescer pelo Instagram, tentando viralizar, postar todo dia, etc e tal. Eu já contratei gestor de tráfego para fazer tráfego para mim no Google, né, o famoso Google Ads. E a verdade é que fazer o que todo mundo faz, do jeito que todo mundo faz, não foi o que me trouxe resultados, tá? E hoje eu posso afirmar aqui para vocês que se eu tivesse ficado só nisso, eu não estaria ajudando dezenas de outros psicólogos a terem resultados como esses aqui também, né? Aqui a gente pode ver o Samuel implementando a estratégia, gente nova chegando no perfil aqui toda hora, né? Seguidores novos, pessoas que já chegam comentando e interessadas, e com isso fechando pacientes também. Ou então a Andrea, que conseguiu aumentar aí o faturamento dela em cerca de 40%. A Luísa fechando vários pacientes, viajando para Jericoacoara, para Paraty. A Débora fechando pacientes apenas seguindo o roteiro ali planejado. A Jéssica, que em menos de um mês de tráfego já tinha fechado seus dois primeiros pacientes. O Mylon fechando pacotes de 6 meses ali, o que significa 2 meses de trabalho CLT dele, né? A Luísa, ó, a Maju, que conseguiu fechar aí, pacotes de 6 meses com apenas 84 seguidores. O Vitor, que finalmente conseguiu fechar pacientes por valores justos, e assim sucessivamente. E o que eles fizeram para ter esses resultados? Eles saíram de um posicionamento que é genérico para um perfil realmente posicionado. A maioria dos psicólogos, quando criam um Instagram, acaba criando um Instagram com um posicionamento genérico, né? Então coloca lá, especialista em saúde mental, como se isso fosse uma grande sacada, uma grande diferença. Mas a verdade é que, para o leigo, todo psicólogo é um especialista em saúde mental. Aí coloca lá, atendo adolescente, adulto e idoso, ou seja, atende todo mundo. E aí você passa uma vibe de síndrome do pato. O pato faz tudo, né? Ele nada, ele anda, ele voa, mas não faz nada bem. Aí você ainda coloca lá, terapia cognitivo-comportamental, como se um leigo fosse entender desse tipo de coisa. Então você fica posicionado de forma genérica e não tem o porquê alguém te escolher. Diferente de quando você tem um posicionamento específico. Então, o Mylon aqui, por exemplo, está posicionado como ajudando homens que estão sofrendo dentro de um relacionamento tóxico, ou seja, algo ultra específico, né? Ele está posicionado ali ajudando um tipo de público específico. E esse é o grande diferencial que traz resultados aqui para essas pessoas. Então, se você quer conseguir cobrar aí de 150 a R$ 400 por sessão, ter 16 a 20 pacientes e um faturamento de 9.600 a 32 mil, o primeiro passo é se posicionar da forma correta. Depois, você vai parar então de criar conteúdo de forma genérica, né? 5 dicas para melhorar a sua autoestima. Tá todo mundo cansado desses conteúdos chatos, né? De dicas ali. Você precisa criar um conteúdo estratégico, um conteúdo que a pessoa vai bater o olho e falar: caramba, isso aqui está falando comigo. Ao ler o conteúdo, ela vai entender que você entende o problema dela. E logo você vai se tornar a escolha óbvia para ela. Então, um conteúdo estratégico seria algo como a verdade que ninguém fala. Homens também vivem em relacionamentos tóxicos. Pensa só um cara que está sofrendo dentro de um relacionamento tóxico, quando ele vê um conteúdo desse, ele bate o olho e fala: caramba, isso aqui é comigo, eu preciso ler isso aqui. E se dentro do conteúdo segue um ritmo estratégico, mostrando para aquela pessoa que você entende o que ela está passando, logo ela fala: é essa pessoa que eu preciso para me ajudar. Você vai entender um pouco mais
na prática ainda sobre como você pode criar isso. Mas aqui a gente vem para o próximo passo, que é a geração de seguidores. A maioria dos psicólogos está preso a uma ideia de que os gurus da internet venderam, de que precisa criar um conteúdo com foco em viralizar e que tem que postar todos os dias. E com isso acaba atraindo um público genérico e que não compra. Você fica criando conteúdo não para vender terapia, mas para tentar viralizar, para tentar chegar em um monte de gente. E esse tipo de conteúdo ele acaba atraindo um público que é genérico, um público que não vai comprar de você. Então, aqui a gente opta, dentro dessa estratégia, por uma geração de seguidores simplificada, utilizando o tráfego pago para chegar até as pessoas certas. Olha só esse conteúdo aqui do Milo que está no tráfego, olha quantas curtidas já teve, comentários, etc. E olha aqui que interessante. Este único conteúdo gerou para ele aqui, ó, 781 seguidores. E para isso ele gastou R$ 705. Ou seja, tá menos de R$ 1 o seguidor. Então, a cada R$ 1 gasto, um novo seguidor, porém um seguidor qualificado, que tem aquele problema que você fala sobre ele e que você pode ajudá-lo, tá? E aí, por fim, muitos psicólogos não têm um sistema de vendas. Ah, eu não quero ser vendedor, não quero ser chato, isso e aquilo. E com isso acaba sendo frio e distante. A pessoa chega, te manda uma mensagem quanto custa a sessão e você simplesmente diz R$ 200 e recebe o silêncio de volta da pessoa. Mas quando você tem um sistema de vendas acolhedor e empático, acontece algo diferente, né? Porque a melhor coisa é você saber fazer o fechamento e, com isso, vender sessões ali com poucas mensagens trocadas, tá? E tudo isso que a gente faz é para buscar esse tipo de efeito aqui. Olha que interessante, a Maju encaminhou essa mensagem aqui da paciente e a paciente disse para ela: Acho que estou traumatizada com o último psicólogo querendo me jogar dentro do armário de novo. E aí eu vi algum anúncio seu no Instagram. Ela me mandou que a paciente tinha mandado isso para ela. Ela falou: olha, ela falou comigo ontem, hoje eu já marquei uma reunião e ela vai fechar um pacote mensal para depois fechar um de 3 ou de 6 meses. Reparem em algo interessante aqui. É uma pessoa que estava traumatizada pelo psicólogo anterior. Ela viu um único anúncio, um único conteúdo e teve certeza que a Maju era a pessoa certa para ajudar ela. É isso que a gente quer gerar com os nossos conteúdos. E não ficar engajando, ganhando curtida, tentando viralizar. Além disso, quando você atrai esse tipo de pessoa pronta, olha só, ela mandou essa mensagem 11h15, 10 minutos depois, ela já pagou e já vamos começar agora. E então eu vou te mostrar como que a gente faz isso aqui na prática, tá? Então, para começar, o primeiro passo é definir a sua persona. Como que você vai fazer isso? Aqui a gente utiliza o nosso gerador de persona. Você vem aqui, ó, me ajude a gerar uma persona. Então, aí ele traz alguns elementos aqui, né, que é preciso ser algo específico, não pode ser temas genéricos como saúde mental ou bem-estar, e também você não vai partir do pressuposto da sua abordagem. Então, alguns exemplos de tema: ansiedade social, baixa autoestima, conflitos familiares, luto, dificuldade de regulação emocional, relacionamentos abusivos. E aí, vou partir de algo amplo aqui para vocês entenderem, né? Vou dizer que, ó, eu gosto de falar sobre relacionamentos. É bem amplo ainda, né? É um nicho, é uma área onde tem várias opções. E aí ele traz, ó, relacionamentos amorosos, familiares, sociais, amigos. Vamos lá, relacionamentos amorosos. E ele vai dizer, ó, ainda preciso refinar mais um pouco, dentro de relacionamentos amorosos, qual é o problema emocional ou psicológico mais específico que você quer explorar. E aí tem, ó, medo de se entregar, de se vulnerabilizar, insegurança, ciúmes constantes,
padrões repetitivos de relacionamentos tóxicos, dificuldades para sair de um relacionamento que já não faz bem, idealização do parceiro e frustração frequente, sentimento de carência e medo de ficar sozinho, relacionamentos intensos e estáveis, dificuldade em confiar no outro por traumas anteriores. Então, tem várias opções. Vou pegar aqui, ó, padrões repetitivos de relacionamentos tóxicos. Então, coloco aqui e ele vai me entregar algumas opções aqui, ó. Então, a Clara, a salvadora emocional. Clara cresceu com uma mãe depressiva e um pai ausente. Desde cedo, aprendeu que seu papel era ajudar os outros a ficarem bem. Com isso, ela se envolve com parceiros instáveis emocionalmente, indisponíveis ou com vícios. Acredita que amor suficiente pode curá-los, né? O Lucas, o que confunde intensidade com amor, a Juliana, que tem medo de ficar sozinha, o Rafael, que repete o que aprendeu, a Marina, que se sabota quando encontra algo saudável. Eu vou aqui na persona um, a Clara, porque eu acho que essa persona é até uma persona que tem muito potencial e ela acaba falando com muitos psicólogos ou psicólogas, né? Muitos psicólogos ou psicólogas sofrem também com esse problema. Então fica a dica aí de uma boa persona. Aí a gente vem aqui, coloca um, né? E a gente gera aqui a descrição completa da persona, né? Problemas, medos, objeções, dúvidas, um resuminho aqui de quem é ela e como que seria um desabafo dela na primeira sessão. Olha que interessante isso, olha. Eu sei que eu deveria me amar mais. Todo mundo fala isso, mas sinceramente, eu nem sei quem sou quando não estou cuidando de alguém. Meu último namoro foi mais uma guerra do que um relacionamento. Eu passei noites acordado enquanto ele sumia por dias. Eu fui atrás, banquei, perdoei e ele continuava quebrado. E eu tentando consertar. É como se eu precisasse ser necessária para merecer amor. Eu sei que isso não está certo, mas quando eu fico sozinha, sinto um vazio insuportável. Aí aparece alguém que precisa de ajuda e pronto, lá vou eu de novo. Me envolvo rápido, me apego rápido e quando vejo, já estou no fundo do poço. Eu cansei de chorar sozinha, de fingir que está tudo bem para os outros, de carregar relações nas costas, mas ao mesmo tempo tenho medo de não ter mais ninguém. E se eu parar de ser essa mulher forte? Quem vai me querer? Eu não quero mais me perder por ninguém, mas eu também não sei como voltar para mim. Olha que interessante, né? E aí você pega, você pode vir aqui, a gente copia aqui a persona e como que a gente cria conteúdo? Vem aqui, a gente já tem um gerador de carrosséis treinados, eu copio e colo a persona aqui, colei a persona aqui, deixa eu ver, e eu vou pegar um problema, vou pegar aqui essa persona e vou pegar um problema dela. Vou colocar aqui um problema. É, acredita que pode curar o outro. É um problema que ela tem. Coloco aqui a descrição da persona e o problema dela, e aí vem o carrossel pronto. Olha só. Slide é cada cardzinho ali de um carrossel, né? Então, ó, você ama tanto que esquece de si. E quando percebe, ele está carregando alguém quebrado. De novo. Você não entra em relações, você entra em missões de resgate. Ele estava perdido, ferido, precisando de colo. Você foi tudo, a cuidadora, a paciente, a salvadora. Mas no final, foi você quem ficou em pedaço. Você tenta justificar, ele é assim porque sofreu muito, eu também tenho culpa, fui dura demais. É só uma fase ruim, ele vai melhorar, mas a verdade que dói é essa. Você vive tentando salvar alguém que nem quer ser salvo. E o pior é que você se sente culpada por querer ir embora, como se abandonar alguém doente te tornasse uma pessoa ruim, como se o amor verdadeiro fosse provar até onde você aguenta sofrer. Só que você já provou muitas vezes e tudo que ganhou foi cansaço, ansiedade e um coração vazio. Sabe por que isso se repete? Porque lá atrás ensinaram que amor é cuidar, é abrir mão de si, é se doar até o fim, mesmo quando o outro não se move. Talvez na infância você precisou ser forte demais. Talvez aprendeu cedo que para ter carinho precisava merecer. E agora você repete isso nos seus relacionamentos.
Não, você não é fraca, nem burra, nem dramática. Você só está exausta de tentar preencher os vazios dos outros enquanto ignora o seu. Você virou forte, porque nunca teve quem te segurasse. Mas agora precisa aprender algo novo. Você não precisa adoecer para ser amada. Existe amor que acolhe, que respeita, que cuida de volta. Mas para chegar até ele, você vai precisar parar de tentar consertar quem não quer mudar e começar a cuidar de si. O amor que você tanto procura começa no momento em que você se escolhe. Você também sente que vive tentando curar o outro? Me siga, @psicólogo, e comente. Me escolho para receber um direcionamento no direct. Então, pensa só, quando você cria um conteúdo como esse, quando a pessoa vê esse conteúdo e se enxerga nele, essa pessoa vê você como uma escolha óbvia para ajudá-la. Então, resumindo aqui, vamos voltar aqui, o que que você precisa fazer? Você precisa se posicionar de uma forma não genérica a um problema específico. Então, aqui, né, por exemplo, ajudando homens sofrendo em um relacionamento tóxico, ou no exemplo que a gente criou juntos, poderia ser homens ou mulheres, no caso lá foram mulheres, ajudando mulheres que estão sempre tentando curar o outro. O seu conteúdo, ele não pode ser um conteúdo genérico, do tipo 5 dicas para melhorar a sua saúde mental, ele precisa ser um conteúdo estratégico, como aquele que a gente criou, que mostra que você entende profundamente aquela pessoa. Você vai, ao invés de ficar tentando criar conteúdo para viralizar, você vai pegar esses conteúdos e patrocinar eles ali no Instagram, utilizando o tráfego pago para chegar até as pessoas certas, aquelas qualificadas, e depois utilizar um sistema de vendas para poder acolher essas pessoas e converter. E agora, eu quero te fazer uma pergunta. Quão mais fácil você acha que ficaria criar os seus posts tendo acesso a essas ferramentas? Quão mais fácil ficaria atrair seguidores, conversar e fechar com leads ali no direct ou no WhatsApp? Quando você tem essas ferramentas guiando todos os seus passos, e mais, quando você tem alguém te guiando na execução de todo esse processo e te ajudando a tomar as melhores decisões, o resultado ele se torna inevitável. Então, eu quero te fazer um convite para você que está disposto a executar, para você que quer ter acesso a essas ferramentas, para você que quer fazer do seu consultório particular a sua principal fonte de renda, para você que quer focar em pacientes que estão comprometidos e valorizam o seu trabalho. Eu tenho um convite para você para conhecer a minha consultoria ou mentoria, tá? Você vai ter acesso imediato a toda a gravação da minha implementação. Então, a gente tem todo o passo a passo do que você precisa executar, desde como você vai se posicionar e definir exatamente quem é o seu cliente ideal, a como você vai criar conteúdos estratégicos utilizando essas ferramentas, como que você configura o seu tráfego pago e como que você converte essas pessoas que chegam até você. Então, você tem todo um passo a passo gravado disso. Além disso, você tem acesso a todas as ferramentas de inteligência artificial que vão criar esses conteúdos por você, que vão te ajudar a vender com mais eficiência. São ferramentas que trabalham com e por você. É como se você tivesse um copywriter trabalhando para você 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano, ali escrevendo os seus conteúdos. Além disso, você vai ter encontros individuais comigo para a gente poder adaptar toda a estratégia à sua realidade, tirar todas as suas dúvidas. Além disso, você ainda tem suporte individual no WhatsApp. Então, teve dúvida, só mandar ali no WhatsApp. Você nunca vai estar sozinho. Um acompanhamento realmente próximo, realmente personalizado, para que ninguém fique na mão, além de acesso à comunidade com encontros com outros mentorados ali para poder tirar suas dúvidas, aprender com o que os demais estão aplicando. O que que você pode então esperar, né, nos próximos 30 dias depois de entrar para a consultoria ou para a mentoria? Um posicionamento forte, conteúdos estratégicos, um sistema previsível de atração de pacientes, um processo de vendas estruturável e a construção
de uma agenda que é sustentável e previsível. E essa metodologia, ela não exige que você passe o dia no Instagram, você não precisa postar o tempo todo, não precisa ficar se expondo e não precisa virar um blogueirinho. Esse é um sistema que é simples e eficiente, que trabalha para você, mesmo que você não goste de aparecer, não tenha tempo para postar todo dia e não queira ficar expondo a sua vida pessoal. O nosso objetivo aqui é colocar o Instagram para trabalhar para você, para que você possa fechar em pacotes de 3, pacotes de 6 meses com facilidade. Faz sentido para você seguir por esse caminho? Faz sentido para você buscar esses pacientes comprometidos que valorizam o seu trabalho e veem em você o profissional certo para ajudá-los? Então, clica no link que está aqui embaixo, vai ter um link aqui embaixo desse vídeo. Se você chegou até aqui, não foi à toa, você sabe que merece viver do seu atendimento particular, você sabe que já tentou sozinho, que agora é a hora de ter apoio para isso. E hoje você viu que existe um caminho e um processo validado que já ajudou vários outros psicólogos mesmo iniciando um perfil completamente do zero. Por fim, algumas das principais dúvidas aqui que podem ser uma dúvida sua também. Não tenho muitos seguidores. Funciona? Sim, a metodologia serve para você sair do absoluto zero. A maioria dos mentorados que eu mostrei para vocês, a gente saiu do absoluto zero ali no perfil deles, construindo e fechando pacientes com menos de 100 seguidores. Se você não teve resultados antes no Instagram, é o que aconteceu com a maioria desses mentorados. A gente abandonou, né, perfis que eles tinham, às vezes perfil com 2, 3 mil seguidores e começou um novo do zero, porque aquela estratégia anterior, ela não funcionava, às vezes uma estratégia tentando viralizar, etc e tal. Talvez você odeie aparecer, precisa gravar vídeos? Não, tá? O nosso foco aqui é em carrosséis. Caso você queira gravar vídeos, você pode adicionar isso, mas todo o nosso foco aqui é em carrosséis escritos, tá? Se você atende por plano, te ajuda a sair do plano? Com certeza, porque se você cobra R$ 30 no plano e a gente começa a captar pacientes particulares que te pagam, por exemplo, 150 a sessão, a gente está falando de você poder deixar de atender, às vezes, 5 pacientes do plano para atender um paciente particular. Então, sem dúvida, vai te ajudar a sair do plano, a sair de ter que atender muitos e muitos e muitos pacientes. E talvez você tenha dúvida se precisa de muito tempo disponível todos os dias, mas não. Graças às ferramentas que trabalham por você, você consegue fazer tudo isso de forma muito fácil, simples e simplificada. Além do mais, o tráfego ele faz boa parte do trabalho para você, o que não necessita de você estar ali frequentemente no seu perfil, tá? Se tiver alguma outra dúvida, pode clicar nesse link aqui embaixo também, me chamar no WhatsApp e a gente conversa sobre isso. Eu te aguardo do lado de cá.